Boa tarde aí a todos, tá? Sejam todos bem-vindos aí a mais uma aula aqui, né, sobre Física Moderna 1, né? Me chamo professor João, né, João Paulo, então nós vamos dar início aqui a esta aula, tá? Eu vou fazer aqui o compartilhamento, né? Tela inteira. Agora eu consigo compartilhar, beleza? Consegui. Quando estiver compartilhando aí, vocês podem, por favor, dizer se está tudo bem. Tá tudo certo, professor. Ótimo, obrigado, Christopher. Então, o que eu vou fazer agora? Certo? Então, está conosco aqui, né? Os seguintes participantes aí. Então, o Alessandro, né? Está conosco aqui, o seu Carlos, o Christopher, o Fernando, o Rafa, né? O Igor, a Jaque, a Casey e a Nicole, tá? Então, vamos dar início aqui à aula, né? Então, essa aula de hoje, pessoal, né? Nós vamos falar sobre radiação de corpo negro, tá? É o capítulo 1 do livro, né, do livro do Iceberg, né, Iceberg e Reznik, Física Quântica, né? Inclusive já está até no grupo, né, o PDF aí desse livro, tá? Então, o capítulo 1 é um capítulo assim que é bastante interessante, né? Ele trata somente do estudo da radiação térmica, tá? Então, claro, a aula de hoje eu não vou abrir conta nenhuma, né? Eu vou trabalhar da seguinte forma, né? As aulas de cálculo eu vou fazer as aulas, tá? E essas aulas que eu irei fazer eu vou divulgar lá no canal, né, no YouTube, e você vai assistir com calma, parando, vendo o que eu estou fazendo, né? E é até mais fácil para mim, porque fazer aula de cálculo online, assim, só com a tela do computador, essas coisas é um pouco mais complicado. A não ser que eu tivesse uma apresentação, até não uma apresentação fica mais difícil, mas fazendo na mão é mais rápido, então até o tempo também é menor. Então a aula de hoje vai ser mais falando sobre só a radiação térmica, falando dos gráficos, dos resultados, né, utilizando aí um pouco do FET, né? Na aula passada eu não consegui fazer o compartilhamento, mas agora eu vou mostrar para vocês o que tem de interessante, né, nesse tipo de radiação, tá? Então, qualquer momento você pode levantar a mão, perguntar, tá? Fique à vontade. Então vamos lá. Eu vou começar aqui, né, falando do que é o corpo negro, né? Então, aqui tem uma simulação, né? Essa simulação aqui é um outro ambiente de simulação aqui, no caso dos simuladores gratuitos online, certo? Nós conhecemos bem o FET, né? Que é lá que é da Universidade do Colorado, né? Aqui é um outro, né? Esse aqui é o Vascac, né? Esse Vascac ele é um simulador semelhante ao FET, só que ele é da República Tcheca, tá? Então ele também tem muitas simulações interessantes, inclusive, né, boa parte das simulações de física moderna estão nele, tá? Então eu vou utilizar ele, esse ambiente de simulação, para explicar um pouco dos conceitos, né? Tentar deixar a abstração para depois, né? Fazer você enxergar mais as coisas, né? O que tem de relevante para tratar sobre o tema. Então aqui você pode perceber, né? Aqui no Vascac, né? Você tem um corpo, certo? Um corpo aqui que ele tem uma certa abertura, um certo orifício, um corpo oco, né? E esse corpo, tá? O Iveson está conosco. Então esse corpo, tá? Ele está fazendo uma simulação, né, de um corpo negro, né, aqui nesse ambiente. Então eu vou ligar aqui, olha. Então se você perceber a radiação aqui, existe um orifício aqui na cavidade, né, nesse corpo que tem quatro lados aqui, um quadrilátero, olha, tá? Um polígono de quatro lados. Então você tem aqui uma abertura onde a radiação entra, e essa radiação ela começa a sofrer reflexão, né? É um corpo espelhado pelo lado de dentro e oco, né? Então, quando essa radiação entra, ela colide com as paredes internas desse corpo, né?
até ser totalmente absorvida. A cada reflexão que ocorre, né? Então veja só, né? A cada reflexão, quando a radiação incide sobre a superfície, né, ela sofre uma reflexão, né, já que ela é espelhada por dentro. Então claro, essa reflexão obedece à lei da reflexão da luz, tá? Lá da ótica, né? O ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Então você vai ter as reflexões. Só que a cada colisão, a cada interação da radiação com as paredes internas desse corpo, uma parte da energia é absorvida, certo? E essa energia, claro, lembra do princípio fundamental da física, que é a lei da conservação da energia. Essa energia ela não vai ser simplesmente destruída. Ela vai ser transmitida para os átomos que compõem o material, né? E esse tipo de energia, depois esses átomos, né, ao receber essa energia, eles vai alterar a sua energia vibracional, né? E essa energia vibracional, uma parte dela vai ser emitida na forma de calor, né? Então é por isso que o estudo do corpo negro ele é tão importante para a radiação térmica, né? Porque um corpo negro é um corpo ideal, né, em que ele absorve toda a radiação que incide sobre ele, né? Então ele é um corpo perfeito nesse sentido. Ele é um excelente absorvedor de radiação, né? Então, aqui nessa simulação do Vascar que está mostrando isso, né? A cada interação que ocorre da radiação que entra naquele corpo, né, por um orifício, ao sofrer múltiplas reflexões, a radiação inicial, né, a intensidade dessa radiação desaparece, porque ela vai ser toda absorvida por esse corpo, que nós chamamos de corpo negro, né? Lembrando que o corpo negro não significa dizer que é um corpo de cor preta, tá? Ele pode ser um corpo, por exemplo, o Sol. Ele é um tipo de corpo negro, né, até certo ponto. Então, o Sol não é negro, perfeito? Então, essa nomenclatura corpo negro é porque faz jus ao fato de ele absorver toda a radiação, né? Ou seja, ele não reflete. Logo, se ele não reflete, dá a entender que ele é negro, né? Tá certo? Bem, então agora eu vou partir para outra simulação, né? Agora eu vou mostrar a simulação aqui do FET, tá? Então tá aqui a simulação do FET, um outro simulador, né? Que também vamos falar aqui agora que tipo específico de radiação eu estou me referindo, né? Que é a radiação térmica. Como é que você vai fazer esse estudo, né? Então, inicialmente você sabe que tem um corpo ideal, que é o corpo negro. É um corpo que é um excelente ele consegue absorver toda a radiação que incide sobre ele. E o que isso é interessante até certo ponto, né? Então veja só, então tá aqui o gráfico, né, que eu havia falado na aula anterior, né? Esse eixo vertical aqui é a densidade de potência espectral, tá? Então se você olhar aqui, por exemplo, megawatt, essa unidade aqui, olha, tá tudo aqui tá, não tá nesse, não tá no SI, certo? Então, olha, não tá, perdão. Mega, né? Mega é o prefixo que significa 10 a sexta, né? É o prefixo com potência, multiplicando uma potência positiva de 10 elevado a 6, né? 10 a sexta. Watt é uma medida de potência, certo? Então, o que é potência? Lá de Física 1, potência é energia por tempo, né? O quanto de energia é perdida por unidade de tempo, né? Então isso é watt, é a unidade de potência, é energia por tempo, tá? Metro quadrado é uma área, certo? Uma certa área. E micrometros, né? Micrometros é a unidade de uma unidade de comprimento, né? No caso a gente está falando de comprimento, no caso comprimento de onda, né? Ou se preferir, lembra que devido à relação V igual a lambda F, né? Velocidade é lambda vezes a frequência, tem como relacionar aqui
por exemplo, comprimento de onda com frequência, certo? É possível relacionar aqui esse comprimento de onda aqui embaixo, no eixo horizontal, olha, comprimento de onda com frequência, tá? Então o que significa essa unidade aqui, né? Essa unidade aqui é uma espécie de quê, né? Então, toda a radiação, pessoal, toda a radiação térmica, né? Eu vou mostrar a minha cara, né? Até para ficar mais apresentável aqui, mais interessante a aula aqui, né? Então vamos lá aqui, ó. Então, olha só, quando você tem um corpo, né? Esse corpo, seja de que o material ele seja composto, né? O que vai acontecer? Ele vai emitir radiação térmica, certo? Então, quando ele emite essa radiação térmica, então essa radiação térmica é uma onda eletromagnética, certo? Que vai estar em alguma faixa de frequência, alguma faixa do comprimento de onda, certo? Então, lembra que o nosso espectro visível ele vai de 400 a 700 nanômetros, tá? Então, quando esse corpo aquecido libera a radiação térmica para o ambiente, essa energia ela se propaga, inclusive no vácuo, né? Lembra que a onda magnética se propaga no vácuo. Então, ela não necessariamente necessita de um meio material para se propagar. Essa radiação viaja pelo espaço, né? E se você pegar uma certa região desse espaço, né, que não é exatamente no corpo, é uma região distante, uma certa posição em relação à fonte, né? Então, se você pegar, por exemplo, naquela região uma folha de papel, o corpo está num lugar, num espaço, e quando ele emite radiação térmica, essa radiação térmica, as ondas, vão se propagar, e aqui nessa folha, elas irão atravessar essa folha, né? Essa folha eu estou delimitando a região do meu espaço, onde eu quero calcular a intensidade da radiação, a energia que chega nessa folha, né? Então, o que acontece? Então, para eu calcular essa radiação que chega na folha de papel, nessa região, o que eu preciso? Eu preciso saber da potência liberada pelo corpo. Pelo corpo, por exemplo, pode ser o corpo negro, né? Qual é a potência liberada pelo corpo negro? Então, o que é potência? É a energia por tempo, né? O quanto de energia eletromagnética chega aqui por unidade de tempo, a cada segundo, a cada hora, a cada dia, né? Então, lembra que os campos eletromagnéticos viajam com a velocidade da luz, c. São campos a priori invisíveis aos olhos, mas eles se propagam mesmo no vácuo. Então essas radiações, essas ondas, elas chegam nessa região e atravessam essa folha, né? Chamado de refração, certo? Então elas atravessam essa folha, então nessa folha vai chegar uma certa quantidade de energia. Lembra que a energia eletromagnética é o módulo quadrático do campo elétrico, a menos de uma constante, claro, mas é o módulo quadrático do campo magnético. Então, é o módulo quadrático de ambos os campos, né, da soma da contribuição elétrica e da contribuição magnética. Então, essa radiação chega aqui e é uma energia que a onda carrega energia, a onda eletromagnética, e eu posso medir essa energia a cada segundo, a cada hora, por uma certa quantidade de tempo. Beleza. Mas essa quantidade de energia também depende da área que eu coloco naquela região. Então, se eu colocar uma folha de papel, chega uma certa energia nessa folha de papel. Se eu colocar aqui no lugar da folha de papel, colocar, por exemplo, uma folha de cartolina, que é algo maior, né? Então vai chegar mais energia. Você tem uma área, na verdade, você tem uma área de absorção da energia maior. Então percebe que se o corpo ele tem mais área, isso afeta a quantidade de energia que chega sobre ele, né? Então isso também depende, além da energia, do tempo, depende da área em estudo, certo? No caso aqui da região que você quer analisar. E também o último parâmetro dessa quantidade aqui, chamada de
densidade e potência espectral, é o comprimento de onda, né? Qual é a faixa de radiação que está chegando aqui? Está chegando aqui comprimento de onda verde, violeta, azul, infravermelho, né? Ultravioleta. Qual é a faixa de radiação que está chegando aqui? Porque lembra que as ondas eletromagnéticas, um espectro eletromagnético, ele é muito diversificado. Então você precisa dizer que tipo de energia está chegando, né? Perdão, que tipo de radiação, né? Que tipo de frequência você está levando em consideração nesse estudo, né? Lembra que cada cor, né, falando de uma forma leiga, né, cada cor está associada a uma frequência. E lembra que a energia depende da frequência da onda, né? Então, se você tem, frequências maiores, né, você tem uma energia associada a maior. Então, acaba que a frequência ou o comprimento de onda, que ambos estão relacionados, né, também influencia nesse cálculo. Então, aqui ele está chamando, né, no FET, ele chama isso de densidade de potência espectral. No livro do Iceberg, ele chama isso de radiância, certo? Então, existe a radiância espectral, que é isso aqui que eu estou explicando, exatamente isso, né? Que aqui está dizendo densidade, potência espectral, ou simplesmente radiância. E o que seria essa radiância? Seria a integral, né, sobre esses comprimentos de onda ou sobre essas frequências em estudo, né? Então, esse eixo vertical significa isso, certo? Já o eixo horizontal é o comprimento de onda. Cada tracinho desse aqui, olha, corresponde a uma escala de 1 micrômetro, né? 1 micrômetros é 1000 nanômetros. Perfeito? Então vamos brincar um pouco aqui na simulação. Olha. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui inicialmente os valores, né? Os valores aqui do pico, né? O ponto máximo, né? O par ordenado, né? No ponto máximo. Então é uma quantidade no eixo vertical, uma quantidade no eixo horizontal. As labels, né? Então aqui, veja, eu vou delimitar aqui que região do espectro eu estou olhando, né? No estudo da radiação térmica. Então aqui na faixa do visível, né? Lembra que a faixa do visível ela vai aqui de 400 a 700 nanômetros, tá? Aqui desde o violeta até o vermelho. Abaixo desse tamanho de comprimento de onda aqui, olha. Comprimento de ondas cada vez menores, você tem a faixa do ultravioleta, e comprimento de ondas maiores que 700 nanômetros, você vai ter a região chamada de infravermelho, tá? Aqui é o RGB, certo? Red, blue, green e blue, né? As cores primárias, tá? E aqui é a faixa do... Isso aqui é a cor, né, que vai ser gerada, tá? Então aqui eu vou colocar também a intensidade. A intensidade da radiação, ela é basicamente aqui, olha, a área abaixo dessa curva, certo? Então perceba, quando você calcula a integral aqui, ó, essa integral esse aqui é uma curva, é uma função, né? É basicamente uma exponencial, tá? E aí quando você faz a integral desse resultado, né, você integra, que é calcular a área abaixo da curva, né? Essa área abaixo da curva vai me dar o que nós chamamos de intensidade da radiação, certo? Olha aí, ó, é a área abaixo da curva, perfeito? E aqui o termômetro, que ele vai me dar exatamente aqui que temperatura você está em comparação, que você está trabalhando aqui com o corpo negro, qual é a faixa de temperatura de um corpo semelhante. Então você tem a temperatura da Terra que vai estar bem embaixo, aqui a temperatura aqui um bulbo, uma lâmpada de bulbo, né? Aqui a faixa de temperatura do Sol e aqui da estrela Sirius, né? Tudo bem? Então vamos lá. Então nós estamos aqui nesse exato momento em análise uma temperatura próxima à temperatura do Sol, em torno de 5.800 Kelvin, né? A temperatura da superfície do Sol média é 6.000 Kelvin.
Então a gente está bem próximo desse valor. Tá? Então perceba que o pico máximo dessa radiação, desse espectro, né, ele está ocorrendo aqui na faixa de 500 nanômetros. Olha. 500 nanômetros tá entre aqui na faixa do verde, né, entre o verde e o azul. Professor? Oi. Afinal, o Sol ele seria que cor visto do espaço? Branco? Branco, né? Olha, ia ser amarelo mesmo? Na verdade, o Sol ele emite muitas radiações, mas a cor que é predominantemente do Sol, né, se eu fosse ajustar aqui, ó, peraí, 6.000 Kelvin, né? Ele, vou colocar aqui, pode ser aqui, né? Veja, ele emite na faixa do visível aqui, ó, todas as cores, né? Mas só que tem uma radiação mais intensa sobre ele, né? E qual é essa radiação? Está aqui na faixa, né, próxima do amarelo, né? Mas aqui é amarelo, verde, né? Na verdade, verde meio azulado. É por isso que mesmo a gente vendo predominantemente amarelo, a gente consegue ver todas as outras cores. Sim, isso é porque ele emite nessa faixa aqui, em maior intensidade, ele emite aqui, ó, na faixa que vai desde o violeta até o vermelho. Essa é a região máxima de emissão dele, ó, tá? Da térmica. Mas ele também emite aqui na faixa do ultravioleta e do infravermelho. Diga. A Marielle quer entrar. Marielle quer entrar. Mas aqui não tá aparecendo nada para mim. Será que ela entrou no link certo? Professor, uma vez eu li que, visto do espaço, a cor que a gente vê sendo emitida pelo Sol é realmente branco. Mas como é o que eu estou falando, né? Quando você tem a junção, lembra que quando você tem toda a cor branca, ela pode ser decomposta, né, nas 7 cores visíveis, certo? Então, quando você junta todas, veja que as contribuições máximas da radiação do Sol, né, todas elas estão na faixa do visível. A faixa do visível é esse intervalo aqui, ó, de 400 a 700 nanômetros. Então, como é todas as radiações, né, quais são as principais? O RGB, né, que é a cor primária. Então, tem contribuição no vermelho, tem contribuição no verde, tem contribuição no azul. Quando você junta isso, você forma a cor branca, né? Lembra da decomposição das cores, né? Mas isso não significa dizer que o Sol não emite radiação em outra faixa de frequência. Ele emite, né? Que é o que está sendo mostrado aqui, ó, nessa região ultravioleta e aqui a faixa do infravermelho. Tá? Mas o que nós enxergamos essencialmente é branco, né? Tudo bem? Bora ver se a Marielle conseguiu. Está aqui a Marielle, agora apareceu. Tá? Bem-vindo, Marielle. Então, olha só. Então aqui, veja, o outro ponto interessante dessa análise é a curva. A curva é essa aqui, ó, para a faixa de temperatura do Sol. Eu vou começar a diminuir aqui para outros exemplos e você vai ver o comportamento do gráfico, certo? Então vamos lá, olha. Então vou diminuir aqui. Vou diminuir, perceba o gráfico lá. Olha o pico, ele estava entre o verde e o azul. Agora já está quase predominantemente verde, ó, tá? Diminuir, diminuir, diminuir. Ó, já está na faixa do amarelo. Vou parar bem aqui, olha. Mas perceba uma coisa. O que está acontecendo nesse gráfico? Quando você muda a temperatura, estou mudando a temperatura aqui, ó. Estou dando exemplos de corpos que trabalham nessa faixa de temperatura. Eu saí do Sol e comecei a baixar a temperatura. Em torno de 6.000 Kelvin, eu comecei a diminuir a temperatura. Quando eu diminuo a temperatura, o pico da radiância diminui. Né? Porque você está diminuindo a temperatura, então você vai ter que diminuir. Lembra que a radiação térmica ela depende da temperatura. Então, quando você diminui a temperatura, esse pico também diminui, o pico máximo. Tá?
Consequentemente, ele diminui e para onde ocorre o desvio? O desvio ocorre mais para a direita. Então, o pico estava aqui na faixa entre o verde e o azul. Quando eu diminuo a temperatura, ele vai caindo. Ele vai diminuindo, mas ele vai diminuindo o pico, vai se aproximando do vermelho. Certo? Aqui, olha, ele está se aproximando do vermelho. Então, se eu diminuir ainda mais, uma lâmpada de bulbo, bem aqui, ó. Então, você já está na faixa do infravermelho, olha, o pico máximo. Aí a pergunta é, será que essa curva em vermelho ainda tem a mesma forma que nós tínhamos aqui no exemplo do Sol? Aí você vai dar um zoom aqui, ó. Opa, foi demais aqui, peraí. Diminuir aqui. Opa, aumentar, perdão. Diminuir. Olha lá, olha. Olha como a forma, a curva, a função continua, né? Então a forma da curva é preservada. Claro, o pico diminui, né? Consequentemente, o pau ordenado do pico aqui, que é o ponto máximo, ele vai mudar. Mas a forma da curva, ela não muda. Lembra que, por exemplo, se você tem uma função do primeiro grau, uma função do primeiro grau é uma reta, certo? Tem uma reta. Só que a reta ela pode ter vários coeficientes angulares, certo? Ela pode ter uma inclinação de 0 graus, que é a função constante. Ela pode ter uma função de 30 graus de inclinação, 50, 60. Tem infinitas possibilidades de inclinação de uma única curva, que é a reta. Ou seja, uma função que é y de x igual a x mais b, ela pode ter infinitas inclinações. Logo, eu tenho infinitas retas. Então, aqui é algo semelhante. A curva é essa aqui, não vai mudar, certo? Mas o que muda é a posição do pico. Então, né, traduzindo em miúdos, análogo à reta, continua sendo a reta, mas tem infinitas inclinações, entende? Então, aqui é da mesma forma. A curva é preservada, mas o pico ele sofre desvio para a direita ou para a esquerda. Nesse caso aqui, quando eu diminuo a temperatura, o pico, a intensidade diminui e o gráfico ele anda, digamos assim, né? Ele anda para a direita, tá? Que é o que nós estamos percebendo. Tudo bem? Vou diminuir ainda mais aqui para a temperatura da Terra. O pico ainda continua diminuindo, olha. E está se deslocando para a direita. Em torno ali de 200 Kelvin. Vamos dar um zoom aqui, né? Opa. Muita calma nessa hora. Olha lá, ó. A função, a curva continua. Só que você já está na faixa do infravermelho. Então, na faixa do visível e ultravioleta, praticamente a contribuição da intensidade, né, da radiância espectral é zero, né, desprezível. Mas aqui continua a forma da curva. Tá? Agora eu vou começar a subir a temperatura. Então, o que vai acontecer? O pico vai subir e o gráfico vai andar para a esquerda, em vez de direita. Certo? Então vamos lá, olha. Já subiu muito aqui. Então deixa eu melhorar essa escala aqui. Vamos aumentar até o Sol. Tá? Agora, tá? Vou continuar aumentando aqui, olha. Então, estava na posição do Sol anteriormente, entre o verde e o azul. Vou aumentar agora para a estrela Sirius, né? A temperatura da estrela Sirius, e esse gráfico vai tender
aqui o pico vai aumentar, né, a intensidade vai ser maior, né, a radiância espectral, e ele vai tender para a esquerda. Tá? Então perceba aqui, vou diminuir aqui. Caraca, diminuir aqui. Então perceba o seguinte, olha, que ainda não chegou na estrela Sirius, né? Vamos chegar na estrela Sirius aqui. Na faixa de quase 10.000 Kelvin. Deixa eu aumentar aqui. Olha lá. Então aqui, veja que, diferente do Sol, essa estrela Sirius A, ela está trabalhando, por exemplo, o intervalo de faixa de temperatura, faixa do espectro em que ela emite mais radiação, olha, diferente do Sol, que estava compreendido entre o violeta e o vermelho, que carrega o RGB, ela já está numa outra faixa de frequência ou de comprimento de onda, né? Então, você enxergaria com os seus olhos essa radiação? Não. Então, você só consegue enxergar essa radiação da estrela Sirius A se tiver um aparelho próprio para poder enxergar essa radiação nessa faixa de frequência, né? Que é na faixa do ultravioleta. Então, como é que você detectaria, né, a estrela Sirius? Teria que ter um equipamento próprio para você poder enxergar a radiação ultravioleta. Com os seus olhos, fazendo observações ópticas, somente com o olho humano, não seria possível, certo? Professor, então essa estrela seria invisível para a gente? Ou a gente veria Não, a gente veria alguma coisa, porque veja que ela emite radiação no visível aqui, percebe? Mas a intensidade máxima da radiação, ela não está nessa faixa do visível. Olha. Ela está em outra faixa de frequência. Tá certo? Beleza? Então, teria que ver a intensidade, o brilho, né, seria mais intenso, não aqui, ó, mas aqui. Tudo bem? Então, é dessa forma que você... qual é o nosso objetivo aqui no capítulo 1? É entender como é que se comporta essa função, né, que nós estamos vendo agora. Se você diminui a temperatura, o pico desce e corre para a direita. Se a temperatura aumenta, o pico sobe e desliza, né? Ele anda para a esquerda. Quando eu digo direita e esquerda, aqui no eixo horizontal, o eixo de comprimento de onda, né? Quanto mais próximo do zero, menor o comprimento de onda. Quanto mais distante do zero, maior o comprimento de onda. Tudo bem? Então, beleza. Então, passando essa etapa aqui, vamos falar agora sobre o mesmo gráfico, a mesma situação, só que com outro simulador, né? O Vascak, né? Da República Tcheca. Então, aqui ele já é assim, o que um fez, né, o outro não faz, eles se complementam, na verdade. Né? Você tem uma complementação da simulação. Então, por isso que eu vou usar as duas. Tá? Então, perceba aqui, olha, no Vascak, né, tá aqui a curva novamente, a curva em verde, a nossa curva em estudo, né, a curva de radiação térmica. Aqui continua sendo watt por tempo, vezes por metro, por micrometros. Né? Então, é a mesma unidade ainda aqui. Tá? A lei de Planck, pessoal, o que é a lei de Planck? Existem várias leis, né, que descrevem a radiação térmica. A lei que nós vamos utilizar, que é digamos assim, que faz de fato, que faz o estudo da radiação térmica corretamente, é a lei de Planck. Mas para chegar na lei de Planck, houve toda uma evolução experimental e teórica por trás do estudo da radiação térmica. Então lembra, por exemplo, lá na mecânica, quem começou a estudar a mecânica, né, tentar entender os fenômenos, né, digamos assim, foi Aristóteles. Vamos começar aqui de forma histórica.
Só que depois de Aristóteles começaram a haver evoluções no sentido de melhorar o conhecimento científico, né? Ver as contribuições de Galileu, veio Newton, depois de Newton veio Einstein, então houve toda uma evolução, né, histórica até o conhecimento que se tem hoje. Então, da mesma forma que na mecânica ocorreu, como eu estou relatando aqui, na radiação térmica não é diferente. Então, existe, por exemplo, a lei de Wien, existe a lei de Rayleigh-Jeans, existe a lei de Stephen-Boltzmann. Então, são leis que, de alguma forma, tentam compreender o estudo da radiação térmica. E a lei de Planck é exatamente essa da curva verde. Então, a curva verde, que é a curva da radiância, né, da densidade espectral, essa curva verde ela é representada por essa função aqui. Ó. Esse BFT, isso aqui no livro, né, é como se fosse aqui a radiância espectral. Então, a radiância espectral depende da frequência da onda eletromagnética e depende da temperatura. Esse T maiúsculo é a temperatura. Está aqui, a temperatura mora aqui. Ó. A frequência mora aqui e aqui. H é a constante de Planck, né? Lembra que, como Planck, para entender o estudo da radiação térmica, ele utilizou, ele recorreu ao conceito de corpo negro. Então é aí que Planck utiliza a questão da energia quantizada, né? Então a energia ela é um quanto, né? Da luz, né? Que é o fóton. Então essa energia ela vai ser sempre múltiplo inteiro desse quanto fundamental. Né? Professor? Diga. Essa equação, se a temperatura fosse muito, muito grande, não tenderia a zero ali? Se a temperatura fosse muito grande... A inicial não tenderia a ser elevada a zero? Não, então olha seria aqui, ó. menos 1? Esse cara muito grande, aqui a temperatura muito grande, esse cidadão aqui, uma coisa muito grande, tende a zero, exponencial de zero é 1, 1 menos 1 é zero, dá 1 sobre zero é uma indeterminação, né? Dá infinito, né? Sim. O pessoal... Então, esse pico aqui, ele cresce muito, esse pico aqui ele vai subir muito. Que é o que ocorre, né? Lembra que É isso que foi a catástrofe do ultravioleta? Isso é o esperado do estudo da física, digamos, a física clássica, né? Lembra que a física clássica, a energia é contínua. Sim. Ela não é discreta. Então, o que se esperaria, de acordo com a física clássica, né? Que era a física até o início do século XX, né? 1900, lá da radiação eletromagnética e tal, é o catástrofe do ultravioleta, né? Então aqui, se você pegar essa temperatura e aumentar muito, então fica 1 sobre uma coisa muito grande, tende a zero, exponencial de qualquer coisa elevado a zero dá 1, 1 menos 1 dá zero, 1 sobre zero dá uma indeterminação, né? 1 sobre uma coisa muito pequena dá algo muito grande, dá infinito, né? Essa indeterminação dá infinito. Então, esse pico aqui sobe muito, né? Então, é isso que se esperaria dessa lei. Né? Então, essa lei de Planck, né? Ele fez uso da radiação, utilizou o conceito de corpo negro, né? Quantizou a energia para tentar descrever os resultados que se tinha da época, né? Basicamente, para Planck conseguir essa lei, né? Ele inicialmente ele não tirou do bolso essa lei, né? Ele fez uma espécie de interpolação numérica, né? Ele pegou os resultados, né? Vou só explicar aqui, né? Ele pegou os resultados de laboratório conhecidos, né? E aí ele fez uma espécie de interpolação, né? Quando você vai para o laboratório, você tem um conjunto de pares ordenados, né? E esse conjunto de pares ordenados você tem como unir os pontos, né? Quando você faz essa união, usando, claro, agora a gente usa computador, né? Mas naquela época de Planck não se tinha computador.
mas é possível fazer à mão a interpolação, né? Então ele obteve inicialmente esse gráfico, essa função, essa curva de uma forma puramente por interpolação, né, numérica. E aí depois ele tentou demonstrar por primeiros princípios de como obter essa equação. E aí por isso que ele necessitou utilizar o conceito de corpo negro e quantizar a energia e tal, né? Faz esse tipo de coisa, tá? Então vamos lá, olha. Eu vou aqui continua acontecendo a mesma coisa, né? Se eu diminuir a temperatura, o pico vai diminuir o gráfico vai andar para a direita. Perceba lá, ó. O pico, tá? Olha lá. Que nem dá agora no FET. Eu não vou repetir isso aqui porque é a mesma coisa, tá? E a cor do objeto vai mudando aqui, ó. O objeto vai ficando mais avermelhado aqui, ó. Porque o pico está tendendo para o infravermelho. Aqui a faixa aqui da temperatura da lâmpada aqui, ó. Lâmpada. Essa lâmpada de bulbo, eu não lembro, eu esqueço o nome dela. Incandescente? É incandescente, né? Tá. Aí eu vou diminuindo aqui, ó, até a temperatura de uma vela. Aí não dá mais para enxergar aqui, mas se eu desse um zoom aqui, que eu não sei onde é que dá o zoom, você veria a mesma curva. Tá? Vou aumentar agora a temperatura, o corpo começa a aumentar também, ó, tendendo já para o amarelo, olha. A cor do sol, em geral, que nós enxergamos, está na faixa desse amarelo aqui, né? Vou aumentar mais. Cara, aí teria que dar um zoom aqui, não sei onde é que dá um zoom. Mas o pico sobe e o gráfico, a curva se aproxima do zero, né? Anda para a esquerda, tá? E agora eu vou falar um pouco sobre as outras leis, né, que existem. Então, antes da lei de Planck, que é essa em verde aqui, a equação em verde, existiam outras leis, né, de radiação térmica, que foram antecessoras à lei de Planck, né? Então, por exemplo, a lei de Haliday-Jeans, né, que é essa curva em magenta aqui, ó, ela descreve muito bem a radiação térmica para uma faixa de comprimento de onda que está além do vermelho. Olha. Tá? Então, para a faixa de comprimento aqui, olha, se você... Vamos diminuir a temperatura aqui, ó. O que vocês estão percebendo aqui, olha? Que a curva verde está se aproximando da curva em magenta, certo? Acompanha lá, olha. Eu estava aqui, ó. Opa. Eu estava bem aqui, ó. Percebe que a curva magenta é diferente da curva verde. Tudo bem? Agora, se eu diminuir mais a temperatura, vou diminuir. Olha aí, ó. A curva verde se aproxima, a curva verde está se aproximando da curva magenta. Então, o que eu quero dizer é que a lei de Haliday-Jeans, que é essa aqui, ó, a radiância espectral, ela é proporcional à temperatura. Ela é linear com a temperatura. É uma função de primeiro grau. Ela depende claro, ela depende da frequência aqui, ó, F quadrado, mas ela é proporcional à temperatura, que é essa curva em magenta. Então, para baixas temperaturas, que eu estou diminuindo aqui, ó, para baixas temperaturas, a lei de Planck tende à lei de Haliday-Jeans. Então, a lei de Planck é a lei geral da radiação térmica. Ela estuda a radiação térmica desde a faixa do ultravioleta até o infravermelho, cobrindo basicamente toda a faixa de temperatura. Porém, essa lei de Planck ela não foi criada de início, do zero, começou o estudo com ela. Tiveram outros estudos iniciais. Então, quando Haliday-Jeans começou a estudar radiação térmica, ele propôs uma lei de radiação térmica proporcional à temperatura, e quando você ia para o laboratório observar o estudo dessa radiação térmica, quando você olhava a teoria de Haliday-Jeans,
o resultado experimental só coincidia com a lei de Rayleigh-Jeans para uma faixa de baixa temperatura. Então, para baixa temperatura, a lei de Rayleigh-Jeans é ótima, é perfeita. Ela casa muito bem a teoria com o experimento. Quando você vai para o laboratório medir uma certa radiação de um corpo, não necessariamente negro, pode ser qualquer corpo, pode ser uma lâmpada, pode ser uma vela, não sei. Você vai fazer um estudo lá e você quer analisar o estudo da radiação térmica desse corpo, a lei de Rayleigh-Jeans só dá conta dos resultados experimentais para uma faixa de temperatura baixa. Quanto mais baixa a temperatura do corpo for, mais os resultados teóricos irão se aproximar do resultado experimental. Tá? Então, né? Então, é isso que mostra essa simulação do Vascac, que está mostrando isso. Né? Obrigado, Vascac, por mostrar isso para a gente agora, né? De uma forma mais intuitiva. Né? Se você aumentar muito a temperatura aqui, né? Aí que vem o catástrofe do ultravioleta, né, Alessandra? Quando você aumenta, você diminui o comprimento de onda, essa curva em magenta, ela vai tender para o infinito aqui, ó. Ela vai se aproximar aqui do eixo vertical. Então, note que a lei de Rayleigh-Jeans é uma lei puramente clássica. Aqui não tem o H, olha. Então, Rayleigh-Jeans utilizou nos seus estudos conceitos puramente clássicos da radiação eletromagnética. Planck utilizou já o conceito de quantização da energia lá com o corpo negro. Né? Então, a energia é quantizada, números inteiros de um quanto fundamental, que é o fóton, etc. Certo? Mas aqui não, aqui é tudo clássico. Então, por isso que o pessoal chamou isso de catástrofe do ultravioleta. Tá certo? E essa lei, vou tirar agora aqui, tá? E a lei de Wien, deslocamento de Wien. Então, essa lei de Wien, pessoal, ela serve para identificar o pico máximo da radiação térmica. Tá? Então, perceba aqui, ó, toda radiação térmica ela é regida por esse gráfico em verde, que é dada por essa equação, né, que é a lei de Planck. Só que ela é fundamental a gente sempre olhar o pico, o ponto máximo. Então, a lei de deslocamento de Wien é uma lei que serve para você. Né? Veja que o gráfico ele corta o ponto máximo da lei de Planck aqui, ó. Só que a curva em vermelho, que é essa aqui, ó, é o inverso de temperatura. Tá? A dependência é o inverso de temperatura. Então perceba lá, olha, quando eu for diminuir a temperatura aqui, ó, né? Como é que você encontraria esse ponto, né? Aonde que essa lei de Planck é igual à lei de deslocamento de Wien, né? Então, claro, vai ter fatores aqui, mas é basicamente você igualar as duas. E quando você iguala as duas, você vai encontrar o par ordenado em que ambas são iguais, né? Ou seja, esse ponto de cruzamento aqui, ó. A curva em vermelho, aonde é que a curva em vermelho toca o gráfico verde? Quando você basicamente igualar esse cara com esse, a menos de fatores aí, certo? Análise dimensional. Então você vai igualar aqui e vai encontrar qual é o par ordenado onde você vai encontrar esse ponto aqui de cruzamento das duas curvas. Mas quando você encontrar exatamente esse ponto, é o ponto de máximo da lei de Planck. Tá? Então perceba lá que se você diminui a temperatura, olha, a curva verde muda, mas ela sempre está tocando aqui, ó, na lei de Wien, ela sempre toca no ponto máximo. Olha. Tá vendo aí? Vou aumentar agora a temperatura. Olha lá, ó. Certo? Então, a lei de deslocamento de Wien, né, ela tem esse ponto aí favorável na hora de estudar a radiação térmica, né? Você que quer encontrar, por exemplo, o ponto de máximo dessa curva, você faz o uso aí
tanto da lei de Wien, né, deslocamento, como a lei de Planck. Beleza? Bem, pessoal, o que eu tenho para falar sobre radiação térmica, né, radiância, a lei de Rayleigh-Jeans, né, o catástrofe do ultravioleta e a lei de radiação de Planck e corpo negro, é isso. Alguma dúvida? Foi 1 hora de aula, basicamente, né? Que é o tempo que eu calculo mesmo. Mais de 1 hora já é muito improdutivo, na minha opinião, né? Alguma pergunta aí sobre o assunto? A princípio, não. Beleza, então vamos para o livro aqui, ó. O livro, né, é o capítulo 1 que nós vamos ver, certo? Então, o que eu aconselho vocês já fazerem de antemão, né? O capítulo 1, leiam, tentem fazer aqui as contas, né? Aparece aqui a lei de deslocamento de Wien, aparece a definição de radiância espectral, radiância, corpo negro, a teoria clássica da radiação, que vai dar o catástrofe ultravioleta, certo? E aí no final tem a lei de Rayleigh-Jeans também, olha. Vai falar de média, o que é uma média espectral, média. Tudo bem. E aí, onde eu quero chegar, né? E aí que vai chegar aqui no final, nos exercícios, né? Vai falar dos postulados de Planck, né? Que é a quantização da energia, que eu falei já hoje também. E é o início da mecânica quântica, tá? O início da mecânica quântica inicia-se com a quantização da energia, quando o Planck faz o uso disso no estudo da radiação térmica, tá? Ele utiliza esse conceito de energia quantizada e a partir daí é o início da mecânica quântica. Tá, quais são os problemas para fazer? Eu vou olhar aqui e vou marcar, mas tem questões de responder e questões de responder de forma escrita, né, perguntas, e tem problemas, tá? Eu vou marcar aqui para a gente resolver, tá? Sem dúvida nenhuma, aquela integral que eu falei para vocês, aquela integral que tem que fazer numericamente, vocês vão fazer. É o exercício 16, né, desse livro. Então já comecem a fazer ele que eu vou cobrar, né? Os outros eu vou olhar qual é para fazer, que são muitos aqui. Tudo bem? No mais é isso, pessoal, tá? Então gostaria de agradecer a presença de todos. Vamos fazer aqui uma breve chamada dos presentes, tá? Então está conosco aqui, olha, o Alessandro, né? O Carlos, o Christoph, né? O Fernando, o Rafa, o Igor, Iveson, Jaque, Joemir, Lucas, Marielle e Nicole, tá? Presente. Muito obrigado, pessoal, por estar conosco até esse momento. Vou postar esse vídeo lá, vocês podem assistir depois na íntegra. E provavelmente acho que eu vou pegar desses exercícios que eu vou selecionar aí, eu vou responder alguns, né, com vocês, mas o resto vai ficar como lista, tá? Até mais, professor. Até mais, um abração a todos aí, uma boa tarde. Até mais, professor. Valeu. Falou, tchau, tchau. Valeu, professor. Até mais. Valeu. Até mais, professor. Até mais. Tchau, tchau, professor. Boa tarde. Tchau, boa tarde, Marielle.